Eu quero te convidar. Isso. Vamos abrir de novo a nossa Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Nós leremos todos juntos o versículo de número 11. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mulheres, vamos ler esse versículo, 1, 2, 3 e... Ele... Homens comigo? Ele verá o fruto... Não, peraí. Não. Vocês viram as mulheres lendo aí, homens? Vamos lá, ó, com força, viu? 1, 2, 3 e... Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu tenho muito receio quando a minha esposa pede para que eu faça o jantar. Eu sempre fico nervoso. Porque tem vezes, e eu confesso a vocês, que quando eu faço o jantar, é como se Deus colocasse a mão e a coisa ficasse ali, ó, pá, esplêndida, assim, restaurante 5 estrelas, sabe? Deus coloca o sabor e a coisa dá certo. Mas tem vezes, e aí é interessante isso, que eu percebo quando a coisa ficou boa na primeira garfada da minha esposa. Quando ela pega e eu fico ali só olhando, e quando ela dá a primeira garfada, eu falo assim, não ficou bom. Todas as vezes que a gente executa um trabalho, a gente, em geral, a gente fica preocupado. Eu não sei se com você é assim, mas quando você vai fazer algo para alguém, aquilo ali te causa uma certa preocupação. Por exemplo, um amigo seu vai se casar e ele chama você, poxa, eu estou precisando pintar meu apartamento, e você vai lá ajudar o teu amigo que vai se casar, e você se propõe a pintar o apartamento, você fica, caramba, será que ficou legal? Ou você se propõe a ajudar alguém e você levanta esse questionamento, será que vai ficar contento? Vai ficar uma coisa assim, boa? Isso acontece por quê? Porque nós temos uma coisa muito positiva em nós. Nós temos boa vontade. Sim. Quando a gente se dispõe a ajudar alguém, nós fazemos isso porque a gente tem uma boa vontade.
Mas nós esbarramos no quê? Na nossa limitação, na nossa falibilidade. Porque nem sempre o nosso melhor é suficiente. Nem sempre a minha vontade de fazer o certo produz o fruto correto. Quantas vezes nós, no intuito de ajudarmos alguém, acabamos atrapalhando? Por exemplo, esse aqui é um exemplo muito interessante. Quantos pais, com o intuito de ajudar os seus filhos, involucraram os seus filhos, protegeram demais? E isso, gente, porque amor. Amor. Não é ódio, não é maldade, não é irresponsabilidade, não. É a responsabilidade elevada a um nível acima. É o amor colocado num nível de superproteção. Isso gera o quê? Isso não dá ao filho a oportunidade de aprender com as suas próprias pernas. E aí, nota, porque eu estou dando um exemplo aqui de algo muito bom, muito positivo, que é o amor que a gente direciona aos nossos filhos, o cuidado, a responsabilidade, a atenção, que pode ser negativa, mas nós querendo dar o nosso melhor. E por que isso acontece? Porque nós somos incompletos. Nem sempre o nosso melhor é suficiente. Há em nós uma falibilidade, uma capacidade de falha e de erro naquilo em que nós colocamos a mão. É interessante porque o texto que a gente leu hoje aqui, ele aponta para o meu coração e o seu coração. A partir da ação de Jesus, que revela aquilo que está em nós e a condição a qual nós vivemos e estamos. Perceba, Jesus ele tinha uma missão, Jesus ele tinha uma obra, ele tinha um porquê de vir à Terra. E o texto fala que ao descer à Terra, ao estar entre nós, ao cumprir a sua missão, ao exercer o seu papel, ao cumprir o seu trabalho, e aí, se puder deixar o versículo aqui, o texto mostra que ele viu o que ele fez e ele se dá por satisfeito. Perceba, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus, ele desceu, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, ele foi até a cruz, não cometeu pecado nenhum, foi acusado injustamente. Os seus próprios discípulos, olha que exemplo interessante, gente. Pedro amava Jesus. Quando os soldados vieram, não, meu Jesus não. Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Gente, Pedro foi fazer ali o que ele podia fazer. E Jesus disse para ele: arreda, Satanás. Porque era necessário Jesus ser preso, levado à cruz, morrer, derramar o seu sangue e ressuscitar ao terceiro dia.
Perceba bem, Jesus ele olha para o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Por quê? Porque ele fez aquilo que era necessário. Jesus, ele cumpriu cabalmente a missão que lhe foi confiada. Ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, mas ele, de maneira resoluta, cumpriu a vontade do Pai. O texto, ele continua e ele mostra que o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. E aqui entra um segundo aspecto dessa missão de Jesus. Porque, em primeiro lugar, a sua missão foi uma missão perfeita. A sua missão foi uma missão completa. Uma missão que cumpriu a vontade determinada do Pai. Mas a sua missão, ela foi também uma missão de resgate. Uma questão de justiça. Aonde pecadores, aonde pessoas indignas, aonde pessoas imerecedoras se tornaram justas, dignas e merecedoras pela obra que ele realizou. Perceba, o texto aqui, ele utiliza uma palavra que nesse momento não era tão bem entendida e não tinha tanto significado assim, que é a palavra justificará, a palavra justo. Note que no Novo Testamento, essa palavra, ela ganha uma importância enorme, a tal ponto de ser a palavra que se torna o epicentro da reforma protestante do século XVI. Por quê? Na época da reforma protestante, qual era o grande lema? A salvação, ela era entendida como algo que você recebia por aquilo que você fazia. Então, eu executo algo, eu sou salvo. Eu compro essa indulgência, eu tenho um lugar no céu. Eu faço isso que me prometeram e aí eu serei alvo do amor de Deus. E aqueles reformadores, eles mostram justamente o contrário. Não. A salvação, ela não é fruto das nossas obras. A salvação é pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Pela fé que nós temos em Jesus. Ora, a fé é um presente de Deus. É um dom de Deus. A fé em Cristo Jesus é algo que nós recebemos como um presente de Deus para nós. E essa fé em Jesus é que nos justifica, que nos torna pessoas justas aos olhos de Deus. Não é aquilo que eu faço, não são as minhas obras, não são o cumprimento de regras, de obediência. Não. É a fé em Jesus que me torna uma pessoa justa aos olhos de Deus. Entenda, o profeta Isaías, quando escreveu esse texto, ele, nessa sua profecia, porque esse texto é uma profecia a respeito do Messias, ele diz: o meu servo, o justo, ou seja, aquele que não pecou, aquele que serviu fazendo a vontade do Pai, com o seu conhecimento, ele justificará a muitos. As pessoas, por meio de Jesus, se tornarão justas aos olhos do Pai. É essa a promessa. E hoje, eu e você, nos tornamos homens e mulheres aceitos por Deus, justos, por causa da obra de Cristo na cruz. Entenda uma coisa, e esse aqui é um passo, é algo muito importante de se entender.
eu sou neto de um pastor. Meu avô foi um pastor da Assembleia de Deus na década de 70 e 80, um camarada muito conhecido ali na região de São Gonçalo, Niterói. Plantou inúmeras igrejas, mas isso não confere a mim um pedigree cristão. Entende? Isso não quer dizer nada. Porque se eu não crer em Jesus de todo o meu coração, eu não serei salvo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé é um presente que Deus nos dá, é algo que toca o meu coração e o seu, e que de nada adianta eu me garantir naquilo que as pessoas fizeram ou entregaram a mim, se eu, André, não acreditar em Jesus de todo o meu coração. Por isso, é importante você entender que sim, você precisa crer em Jesus, acreditar nele de todo o seu coração. E entender que você se torna justo aos olhos de Deus, não por aquilo que você faz, não por aquilo que os outros te deram, não por aquilo que você conquistou, não pelos tapinhas nas costas que você recebe, mas você se torna aceito, porque Cristo amou você. E quando você crê em Jesus de todo o seu coração, você se torna alguém justo aos olhos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O texto, ele continua, e ele fala aqui no final desse versículo, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqueles que creem em Jesus podem ter a seguinte certeza: Cristo, ele me ama tanto, 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 que ele morreu pagando o preço pelos meus pecados. E aí é importante a gente entender algo aqui do Antigo Testamento, porque naquele tempo, quando alguém pecava, quando alguém cometia um equívoco, esse alguém precisava que o preço por aquele pecado fosse pago. Então era muito comum. A pessoa que cometeu um pecado, ela levava um animalzinho, uma rolinha, e ela ia até o templo, procurava o sacerdote e dizia assim: sacerdote, eu cometi um pecado, eu fiz isso, isso e isso. E aí o sacerdote pegava aquele animal, ele matava aquele animal. E quando a isso se dava o nome de expiação, quando o sangue daquele animal escorria e caía sobre a terra, o pecado daquela pessoa era pago. Aquele animalzinho pagou o preço por aquele pecado. Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, todas as vezes que você ouvir essa expressão, Jesus, o Cordeiro de Deus, você vai entender. O cordeiro era um animal comumente levado ao sacerdote para que pudesse ser imolado, ser morto, para que as pessoas tivessem um perdão pelos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus. Na cruz do Calvário, e aí entenda uma coisa, porque nós falamos muito sobre o amor de Deus, tal, e ainda mais nesse tempo onde há uma pregação que a gente chama de uma hipergraça, que é: venha como você está, fique como você está, e tenha um compromisso superficial com Deus, porque Deus te ama. É um evangelho que é pregado onde não há compromisso, onde não há uma cruz para se carregar. Isso não é o evangelho. Quando a gente olha para essa palavra, para a verdade do evangelho, a gente entende uma coisa muito séria. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, para que agora eu e você possamos viver por meio dele.
que é viver para Jesus? Essa é uma pergunta importante. O que é viver para Cristo? É usar determinados tipos de roupa? É não comer determinadas coisas? É fazer isso ou aquilo? É votar no fulano de tal? É ser adepto a esse tipo de linha? Você percebe como as pessoas, elas têm a habilidade de colocar justificação em coisas que não nos justificam? E esse é um perigo do nosso coração. Porque nós muitas vezes colocamos a nossa justificação em coisas que nós fazemos, mas não. A justificação não está naquilo que a gente faz. A nossa justificação está em Jesus. E o que é viver com Cristo? O que é viver para Cristo? Em primeiro lugar, é tê-lo como Senhor da sua vida. Eu me lembro quando eu acordava e ainda não era casado, todos os dias de manhã, ao me levantar, olhava para minha mãe e falava: benção, mãe. A bênção, pai. Eu sabia do meu lugar ali na minha casa. Meus pais não eram, e aí entendo o que eu quero dizer como Senhor, mas eles eram os meus responsáveis. E eu chamava meu pai: o Senhor está bem, a senhora está bem. Era o respeito. Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor do seu coração. E o que significa tê-lo como Senhor? É se submeter à sua direção. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. É se submeter à direção do Senhor Jesus. Vou repetir. É se submeter à direção do Senhor Jesus. Vamos ser franco, gente? Vamos ser franco aqui? Não é se submeter ao seu pastor. Tem muita gente que confunde isso, né? Não é se submeter a determinado líder. Não. É se submeter a Jesus. Ter Jesus como Senhor da sua vida. Aí vem a questão, gente. Olha só. Para que eu me submeta a Jesus como meu Senhor, eu preciso falar com Ele. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter proximidade. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso conhecer aquilo que Ele ensinou. Eu preciso ter prazer em conhecer a vontade dEle para mim. Isso precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo que o meu coração quer ouvir, quer entender. Eu preciso perguntar a você. Não precisa me responder. Jesus é Senhor da sua vida? Se Ele é Senhor da sua vida, me responda. Responda para você mesmo. Você tem procurado entender aquilo que Ele tem para você? Terceiro lugar, você está disposto a fazer aquilo que Ele determina que você faça? Em que área do seu coração você tem lutado com o senhorio de Jesus? O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Que Ele, com seu conhecimento, justificou a muitos e justificou a mim e a você, porque Ele levou o nosso pecado sobre Ele na cruz. Sabe para quê? Para que nós agora possamos viver
face a face com Deus, num relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa muito séria para você. De nada adianta você celebrar a Páscoa se você não estiver disposto a se relacionar mais profundamente com Deus. Em segundo lugar, esteja preparado, porque Deus vai discordar de você. E, gente, a melhor coisa é quando Deus discorda de mim. Porque se eu tivesse seguido o meu próprio coração, eu não estaria aqui pregando para vocês. Em terceiro e último lugar, ore e peça sempre ao Senhor: Senhor, me dá um coração sensível à tua voz. Porque a pior coisa é um crente, é um servo de Jesus que já não ouve mais a voz do seu Senhor. Eu sou professor. E a vida como professor, às vezes, ela é um pouco difícil. Porque você fala para o aluno, faz assim. Depois você fala, é assim. E depois você fala de novo, cara, é assim. Eu não desisto. Mas, sabe aquela hora que a pessoa já não escuta mais? E você vê assim que não adianta falar. A pessoa não quer ouvir. É quando o coração se tornou indiferente. A pior coisa para nós, como cristãos, é ficarmos indiferentes à voz do Senhor para nós. Que você ore e que você fale com Deus assim: Pai, que eu jamais seja uma pessoa insensível, indiferente àquilo que o Senhor está me chamando, àquilo que o Senhor está falando comigo, àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Você quer viver a Páscoa? Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu e você precisamos e podemos nos relacionar com Ele. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O nosso Redentor vive. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado por sua graça, que é maior do que a vida. Ao lermos a tua palavra aqui nessa manhã, nós entendemos que nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Nós entendemos, ó Pai, que é necessário que nós silenciemos o nosso coração e ouçamos a voz do nosso Salvador. Obrigado, porque não há distância tão grande que impeça o Senhor de nos alcançar. Obrigado, Pai, porque não há um lugar tão profundo que nós possamos nos esconder de Ti. Porque ainda que nós tomemos as asas da alvorada e nos coloquemos nos confins dos mares, ainda lá a Tua mão e a Tua destra nos susterão. Ó Deus, ministra ao nosso coração. Vem lapidar a nossa vida.
porque o Senhor está, e nós sabemos disso, profundamente e verdadeiramente interessado nos seus filhos, porque o Senhor é um Pai perfeito. Ó Deus, faz a tua obra na nossa vida, no nosso coração. Efetua o teu querer, a tua vontade em nós. E permita, Senhor, que nós tenhamos um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.